É assim, agora eu estou no 12º e o 11º para mim foi mais difícil até agora. Tanto aos fins de semana eu não estudo assim tanto, ou seja, eu estudo muito mais durante a semana. As pessoas dizem, correu mal, mas vais ter bem boa nota, pronto. Olá, eu sou a Rita, estou no 12º ano e acabei o 11º com média 19. Sempre tiveste notas altas ou isso só começou no secundário? Eu desde sempre que estudava e sempre tive notas boas, sempre trabalhei para isso, ou seja, nunca era aquela coisa, isto agora também não interessa para nada, ou seja, sempre fui tendo notas altas ao longo do caminho. E achaste que era verdade que o 11º era mesmo mais difícil? É assim, agora eu estou no 12º e o 11º para mim foi mais difícil até agora, porque, ou seja, apesar do 12º também ter exames, é muito mais carga horária, muito mais disciplinas, muito mais trabalho em cada disciplina e depois os exames é completamente o mais difícil para mim. Qual é que você diz que foi a disciplina ou as disciplinas que exigiram mais de ti no 11º ano? Em ciências especificamente eu acho que Físico-Química é aquela que dá mais trabalho, ou seja, apesar de Matemática ser aquilo que também é trabalhoso dentro do mesmo género, mas Físico-Química tem muito mais exercícios, muito mais teoria e prática, eu acho que é a mais difícil, pelo menos para mim foi. Porque tem muito mais trabalho e é uma disciplina muito mais exigente, acho eu a mais exigente de todas do curso. Como é que organizaste o teu estudo, a tua vida ao longo deste período de aulas do 11º ano? É assim, eu tentei, no 10º foi aquela adaptação inicial mais difícil, ou seja, vir do terceiro ciclo para o secundário, que é completamente diferente em termos de trabalho, e no 11º eu tentei manter mais ou menos o estilo do 10º, só que acabou por ser também mais exigente, ou seja, também tive que perder mais tempo de estudo do que no 10º, mas eu tentava sempre ir acompanhando a matéria, pronto, eu não sou muito aquela pessoa de estudar todos os dias, é mais ir-me guiando pelas avaliações que tenho, vou fazendo tipo pelos TPCs e vou vendo o que é que há para fazer ou o que é que dei de novo e vou acompanhando por aí, mas eu vou sempre tentando ir... ou seja, tenho um teste, tento fazer o máximo de exercícios possíveis e depois ler um pouco a matéria para ficar fresco na cabeça e é a forma que eu uso, porque normalmente os exercícios ajudam também a chegar à matéria, a chegar à prática e a memorizar as coisas mais facilmente. Pronto, já respondeste, mas não estudavas todos os dias, então estudavas mais ou menos como é que organizavas a tua semana? Ou seja, eu não, no que eu estava a dizer não estar todos os dias era não seguir. Por exemplo, hoje não tenho nada para fazer amanhã, não tenho nenhuma avaliação, então hoje eu provavelmente não estava. Mas, ou seja, se eu tivesse algum trabalho para fazer, fazia na mesma, mas em termos de estudo, eu tenho treinos, então eu fazia, normalmente usava mais as tardes, porque eu tenho treinos à noite, e às vezes estava tipo mais 2 horas seguidas ou algo assim, e quando era aqueles dias em que eu tinha menos tempo, ou às vezes só fazia uns trabalhos ou assim, não fazia tanto estudo intensivo. Ou seja, conseguiste ter sempre tempo para hobbies, para desporto, como é que tu conseguis incorporar isto tudo e manter uma média de 19? É assim, em termos de desporto, eu faço vôlei, tenho treinos durante a semana e depois também tenho jogos ao fim de semana. Portanto, aos fins de semana eu não estudo assim tanto, ou seja, estudo muito mais durante a semana e uso mais as tardes no geral, ou seja, quando eu chegava da escola tentava logo aproveitar ao máximo o tempo e, sei lá, estudar 2 horas ou assim, dependendo também dos dias e do que eu tivesse para fazer. E depois, ou seja, já sabia que à noite ia para os treinos e depois era chegar e descansar o máximo possível depois para o dia a seguir. Portanto, era tentar aproveitar mais os meus tempos livres assim longos, porque às vezes quando é tempos curtos, calhar não era nada produtivo, então eu aproveitava assim tempos maiores e utilizar para estudar. E quando se aproximavam testes, avaliações, como é que fazias para incorporar o estudo mais intenso? Normalmente, tentava, assim, às vezes aos sábados eu nunca fazia nada, mas ao domingo às vezes tinha que estudar, se fosse assim um teste mais complicado ou que existe mais tempo, mais exercícios e às vezes tentava, por exemplo, na escola nós tínhamos às vezes tardes livres, outras vezes não, mas em vez de eu chegar tipo mais tarde da casa, tentava chegar o mais cedo possível ou tentava, por exemplo, na escola, se eu tivesse lá uma hora morta, tipo utilizar e pegar esses tempos curtos que eu estava a falar há bocado que eu não usava tanto, tentar usá-los mais, ou seja, tirar mais proveito para, em vez de ver uma série, qualquer coisa, fazer tipo os trabalhos que são mais curtos e depois usar os tempos mais longos para estudar. E como é que sabias que já te sentias preparada para o teste
quando é que alguma vez sentias esse achego ou sentiste que estavas sempre, devias dar mais, Eu acho que nunca, mesmo para os exames, é assim, para os exames eu estava mais confiante porque tinha sido um estudo mais longo, mas eu acho que nunca estou assim, ok, estou tipo 100% preparada. Eu acho que mesmo às vezes nós na manhã do teste às vezes até temos uma aula de disciplina, então nós não damos matéria, ficamos só em estudo autónomo e às vezes eu vou tipo falando com outras pessoas e fico, ok, descubro coisas, não descubro coisas, mas vou percebendo coisas ou associando coisas que eu não tinha associado e eu estou sempre, ok, vou tentar ganhar mais isto ou tentar mais aquilo, ou seja, se eu tivesse mais tempo, provavelmente estudaria mais, mas eu acho que não era algo super necessário, é só um sentimento que eu tenho de que não está 100% atingido. E quais é que sentiste que foram os métodos de estudo que depois funcionaram melhor para ti neste processo? O que eu estava a dizer há pouco, que era fazer exercícios, acho que é o que funciona melhor porque eu vou fazendo exercícios e ao mesmo tempo vou consultando um apontamento, ou o que seja. O que eu quero dizer é, não vou só ler a matéria ou fazer resumos, eu nunca fiz resumos, eu simplesmente, ok, vou chegar a casa, vou começar a fazer exercícios, mesmo que eu não esteja, se eu não estiver a entender. Ao ter um apontamento ao lado, ajuda porque a forma de memorizar é completamente diferente do que fazer resumos, porque é uma espécie de memória ativa, e vou tentando perceber ao mesmo tempo como é que eu estou preparada, porque no teste vai ser uma avaliação normalmente por exercícios, portanto exige sempre que eu vá buscar conhecimento e que eu associe coisas de maneira diferente. Ok, se diz que fizeste alguma coisa assim diferente dos outros para conseguires tirar uma média tão alta, que te esforçaste mais, que era mais inteligente, o que é que achaste que foi assim a diferença? É assim, eu acho que eu tento aproveitar ao máximo as aulas, que eu acho que é algo que ajuda bastante e nós, às vezes, a motivação para estar atento nas aulas é pouca, mas eu tento aproveitar porque muitas vezes, mesmo quando eu já estou a fazer exercícios, lembro-me de algo que aconteceu na aula, ou seja, estar mais atenta e tirar proveito de tudo o que é dito na aula ajuda também a ficar logo com a matéria parte memorizada ou parte na cabeça e eu acho que também se calhar beneficio de ter uma facilidade em escutar e memorizar isso na minha cabeça, mas eu acho que é isso, ou seja, tirar o máximo proveito das aulas, porque é um tempo que estamos ali, sei lá, no 11º era tipo quase 6 horas por dia na escola e em vez de estar ali inutilmente, tentar aproveitar ao máximo e mesmo seja aulas de exercícios, seja aulas de matéria, tentar aproveitar ao máximo e acho que isso ajuda muito. Quantas horas estudavas em média por dia ou por semana para teres as suas notas? Sei lá, normalmente eu acho que não estudava mais de 3 horas por dia, portanto era muito, muito menos. Depois depende obviamente do dia ou do que eu tenho, mas por exemplo, se eu tiver uma avaliação no dia a seguir, provavelmente estudava tipo 3 horas. Se eu não tiver nenhuma avaliação ou se eu tiver teste, sei lá, daqui a 2 ou 3 dias, se calhar estava 2 horas ou 1 hora. E depois depende, ou seja, às vezes a única coisa que acumula mais tempo é os trabalhos, por exemplo, se for para fazer um relatório ou se for para fazer algum trabalho que exija mais, isso aí é que demora, mas não é tipo estudo mesmo, é mesmo realizar o trabalho que às vezes demora. Portanto, sim, eu acho que diria de 1 a 2 horas mais ou menos. E de todos os métodos de estudo, quais é que achas que são uma perda de tempo? Para mim, resumos, nunca fiz e já tentei, ou seja, eu quando estava no início do 10º via muita gente a fazer, principalmente para a Biologia, e as pessoas até achavam que era importante, mas eu penso, ok, eu até posso fazer os meus resumos, mas eu acho sempre primeiro que estou a deixar alguma coisa de fora. Então aí eu acho que também não sou muito boa, não tenho muita capacidade para fazer resumos e para além disso eu tinha sempre aqueles resumos do manual, aqueles resumos de final de unidade e também se eu precisasse online também há montes de resumos, portanto eu acho que estar a perder tempo de estudo e resumos demora imenso tempo a fazer porque tens de ler, a sublinhar aquilo tudo, ou seja, se calhar essas 2 horas em que tem alguém a fazer resumos eu consigo fazer exercícios e se calhar em 1 hora despacho o estudo que ia fazer e não perco tanto tempo. E se calhar é mais produtivo, porque já estou a juntar as duas coisas numa, ou seja, a parte de exercícios e a parte de memorizar a matéria. Aqui, em termos de passagem do 9º, do 3º ciclo para o secundário, sentiste muita diferença em termos de responsabilidades, de estudo, de exigência? Eu senti que havia muito mais carga de trabalho no 10º e no 11º também, e senti que havia maior pressão, ou seja, parece que, ou seja, no 3º ciclo nós andávamos mais leves, agora também como se calhar tudo conta, há muito mais pressão e parece que logo desde o 10º ficamos logo desapontados se alguma coisa correr mal e eu senti que, eu neste caso já estava habituada a ter boas notas, no início eu senti que eu estava a ter
maus resultados ou que não estava a me adaptar bem, mas era uma coisa geral, ou seja, todos dentro da minha turma, pronto, dentro do meu ano, sentiam o mesmo, mas é normal, porque tem que haver esta adaptação ao secundário, e eu acho que foi isso que nós se calhar sentimos, mas também foi uma forma de nos puxar para cima e de nos obrigar a trabalhar mais e para entrar no ritmo de secundário, que eu acho que só ali no fim do primeiro semestre é que eu fiquei, ok, já estou no ritmo, mas demora um bocadinho e é um bocado chato, mas chegamos lá. E como é que te preparaste para os exames do 11º? Então, eu ao início eu estava a pensar, vou começar a preparar-me super cedo, tipo fevereiro, fiquei tipo... Mas depois isso era muito antes e eu acabava por também me esquecer das coisas. Então eu também tive explicações, mas o que eu acho que me ajudou foi... por exemplo, Físico-Química eu não usei muito o manual de exame, porque eu fui buscar os testes do ano anterior, que tinha já, ou seja, os testes já tinham muito condensado todas as matérias, e eu fui fazendo estes testes para ir revendo, e mais uma vez tinha os manuais de 11º, ou os apontamentos, pronto, lá ao pé, e ia vendo, ok, esta matéria, estas fórmulas, lia um bocadinho assim rápido, sei lá, 5 minutos da matéria, e depois ia tentando começar a fazer os exercícios. Se eu achasse que estava muito difícil dos testes, eu ia buscar uns exercícios mais de introdução do manual ou qualquer coisa, mas, ou seja, para tentar deixar as coisas consolidadas, e eu comecei a fazer isso talvez tipo abril, e depois, no fim, foi mais fazer exames, que eu acho que é o que é mais útil, e acho que muitos exames vão seguindo o padrão uns dos outros, e para além disso, a forma como os exercícios de exame são apresentados é muito mais específica do que os testes de cada pessoa, os exercícios dos manuais, então é importante, ou seja, saber quase ler os exercícios e perceber, por exemplo, a biologia é muito tem sempre uma estrutura muito semelhante, que tem tipo os textos e depois tem as perguntas de opções que acabam por ser sempre dentro do mesmo género, e depois a escrita é sempre, se tiver algum contexto associado, é isto que eles pedem, ou seja, há sempre coisas semelhantes que nós podemos ir buscar, e acho que isso ajuda muito de realizar exames para chegar aí. Se for um aluno que seja mais mediano e que ao longo do ano seja mais preguiçoso, sentes que a preparação também dá para fazer tão perto dos exames, ou mais cedo é melhor? Eu acho que há duas coisas, que é, por exemplo, tive também amigos meus que eu também estudei com eles, ou seja, na parte de realizar exames nós fazíamos juntos e depois era uma forma de nos motivarmos, e alguns estavam a dizer assim, agora finalmente entendi a matéria, ou agora que estou a estar para o exame é que isto fez sentido na minha cabeça. E eu acho que, como eu consigo ou tento ter a matéria consolidada pós testes, se calhar foi mais fácil reavivá-la na minha memória, que se calhar as pessoas tiveram de tentar a aprender partes do zero, ou seja, também algumas partes eu não me lembrava de tudo, mas talvez isso estejas a dizer, talvez um aluno mediano ou alguém que não tenha tanta facilidade em todas as matérias, o facto de começar mais cedo pode ajudar se a pessoa conseguir dedicar-se, ou talvez se começar mais tarde tem mesmo que todos os dias tenho que estudar isto, ou todos os dias tenho que me dedicar ao estudo. A forma de começar antes é boa para não termos que perder todos os dias com isto, principalmente com a carga de 11º, que todas as outras coisas temos para fazer. A forma de começar mais cedo sempre ajuda para ir diluindo as coisas, e por muito que se calhar quando de fevereiro até junho ainda seja muito tempo, se houver esse refresco de memória e depois passado outro mês outro refresco de memória, já é muito mais fácil se calhar chegar ao exame mais preparado e com as coisas mais consolidadas. E a partir daqui, o que é que tu achaste que te ajudou a manter essa consistência para chegar depois ao exame e teres mais que rever a matéria só? Eu acho que, ou seja, primeiro tentar se preparar-me bem para as avaliações, e eu tiro sempre muitas dúvidas, ou seja, não vou para as avaliações com dúvidas, e mesmo quando eu recebo eu vejo sempre o que é que eu fiz de errado, ou seja, o que eu tive certo, o que eu tive errado, e vou tirar essa dúvida, mesmo, por exemplo, para depois, quando estou a fazer os testes, se eu tiver dúvidas, ver. E eu acho que é um pouco por aí, ou seja, se eu já tivesse a matéria consolidada na altura, e não só por resumos e por decorar, porque ao fazer exercícios é uma espécie de mecanismo que eu fico com a matéria. Lembro-me de utilizá-la desta forma ou da outra forma, e às vezes até, por exemplo, quando eu não me lembrava da matéria e começava a fazer um exercício, olhava para aquilo e dizia assim, mas eu já vi isto em algum lado, eu já sei mais ou menos onde é que isto vai dar. Mas não me lembrava, é normal, porque já passou muito tempo. Mas depois ia buscar a matéria e conseguia perceber. Ou seja, eu acho que é muito essa parte de, a todos os testes ou a todas as avaliações, tentar ter a matéria consolidada, bastante consolidada, sem ser só decorar e perceber, e depois acaba muito por facilitar
para o exame esse aspecto, por muito que eu às vezes tenha que perceber a matéria outra vez de novo, já não é do zero, ou seja, eu acho que é isso que é mais que facilita esse aspecto. Alguma vez sentiste alguma energia mais negativa ou algum julgamento por parte de colegas ou assim, ou amigos por teres boas notas ou por teres uma boa média? É assim, às vezes há aquelas brincadeiras tipo, quando eu digo que correu mal ou qualquer coisa assim, as pessoas dizem, correu mal, mas vais ter bem boa nota, pronto. Há sempre isso, mas ou seja, sendo que eu tenho uma boa média ou eu esforço-me para ter uma boa média, também às vezes correr mal para mim eu fico correr mal porque eu não consegui, se calhar, fazer exercícios ou que eu não estava pronta. Ou seja, para mim, eu chego lá e o objetivo é eu chegar ao teste e pelo menos saber fazer todos os exercícios, por muito que eu não acerte ou posso não acertar todos, mas tentar saber fazer. E às vezes quando eu fico bloqueada ou não sei fazer, eu fico a sentir, ok, então estudei pouco, ou não fiz o suficiente, ou não atingi tudo. E eu acho que é isso que às vezes há um bocado de discriminação nesse aspecto. De resto, acho que nós também vamos apoiando uns aos outros e se calhar não há assim tanto negativismo, principalmente no secundário, porque também nós todos sabemos que isto importa para a faculdade, portanto, eu acho que se calhar antes havia mais esse preconceito, ou seja, isto não interessa para nada, estás aí a perder tempo a estudar, porquê? Mas acho que o secundário já é muito mais alinhado com o facto de, ok, estudar é uma coisa aceite, universalmente aceite, diria. Se tivesses que dar 3 conselhos para quem quer aumentar as notas no secundário, o que é que tu dirias? Eu diria aproveitar o máximo o tempo das aulas, tentar fazer o máximo de exercícios possíveis e se virem que o método de estudo que estão a usar não está a funcionar ou que estão a estudar mas não estão a conseguir, tentar mudar o que estão a fazer, ou seja, mesmo que façam resumos, mas estão a fazer resumos e sentem que estão só a perder tempo, tentar mudar, ok, agora fazer um exercício ou agora trocar de matéria para reavivar a memória, que ajuda sempre a continuar e a não desistir do estudo, porque há sempre a tentação de ir ao telemóvel ou parar e isso não, depois acaba por ser tempo perdido.